Olá, amigos que acompanham a boa programação da TVAL. Começamos agora mais uma edição extra para falar dos assuntos que foram pauta nessa semana na Assembleia Legislativa e sobre os bastidores da política catarinense. Alguns destaques marcaram a semana, como a leitura e a aprovação de um novo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice, Daniela Reinert, a nova fase do processo de afastamento que já tramita na Alesc e também a reunião entre os deputados e o secretário estadual de Educação para debater a retomada das aulas presenciais em Santa Catarina. Para analisar esses e outros assuntos, estão conosco, de forma remota, os colegas jornalistas Muricy Balbinotti, ele que é da Adjore, a Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, e Marco Aurélio Gomes, da Rede de Notícias Acaerte. Muricy, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui conosco, seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre, um cumprimento também para o Marcão, sempre um prazer participar do programa. Marco Aurélio, mais uma vez estamos juntos, obrigado aí pela sua participação conosco. Obrigado, sempre junto, Muricy, Alexandre, estamos aí. Bom, Muricy, eu quero começar contigo. Cada dia é uma novidade na Assembleia Legislativa no que diz respeito a esses processos de impeachment. Na quinta-feira ocorreu a leitura e a aprovação de abertura de um novo processo de impeachment, e aí misturando a questão dos procuradores do Estado, também como as ações de combate à pandemia. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse novo pedido, que não é do defensor, que já está ali, não é da CPI dos respiradores, e sim de um grupo de pessoas ligadas à sociedade civil. Uhum. A abertura desse novo processo, ela é um pouco surpreendente, né? Porque como a gente já tem um processo aberto, era de se esperar que se apostassem todas as fichas nesse processo. Até mesmo por um parecer da Procuradoria da Assembleia que foi um pouco mais rápido do que naquele outro, né? Que demorou uns 2, 3 meses. Nesse do defensor público, o Ralph Zimmer, ele demorou um pouquinho, e agora, em apenas 20, 30 dias, a gente já tem apreciação sobre esse outro pedido de impeachment, né, desse grupo de pessoas, advogados, profissionais liberais, que é mais amplo. Então, ele tem mais chance de atingir o governador, mais chance de atingir a vice, porque ele é um pacote, né, como se fosse um pacote de erros e falhas do governo, ele é um pouco mais completo, e traz uma série de crimes supostamente cometidos pelo governador e pela vice. Mais um movimento que desgasta o governo, porque vai ter que se defender mais uma vez, vai ter que apresentar defesa novamente para a Assembleia, e tem aquele elemento também da opinião pública, que é sempre um elemento importante, né? De, olha, aquele cara que já tinha um processo, agora tem mais um, significa que a coisa está feia mesmo. Pois é, Marco, mas eu acredito que é essa sinalização que o parlamento está querendo dar para a sociedade, para o governo, que é isso, que o governador realmente está em maus lençóis no que diz respeito a essas investigações, lembrando que o relatório da CPI, o pedido da CPI dos respiradores vai ser analisado semana que vem, ou seja, podemos ter ainda um terceiro pedido, até eu nem sei como é que funciona o andamento desses processos simultaneamente. Como o Muricy falou, né, chama atenção a rapidez como a Procuradoria da Assembleia emitiu seu parecer, né? Realmente, no primeiro pedido desse impeachment que já está em andamento, né, demorou meses para chegar no plenário da Assembleia, né? Agora começa todo o processo igual a primeira CPI, né? Começam os prazos a correr, defesa, é o conjunto da obra, né? Esse segundo pedido dessas 16 pessoas julga aí, está pedindo o julgamento político, né, do governador e da vice em relação principalmente na gestão da pandemia, né? Fala de hospitais de campanha que não chegaram a ser construídos, fala dos respiradores, falam da equiparação dos salários também dos procuradores, enfim, é uma matéria mais ampla, né? Então, é um serviço redobrado de defesa do governo, do governador e da vice, né? E é redobrado também a conversa nos bastidores, né? Para ver qual é o apoio que o governador e a vice terão na Assembleia Legislativa. Se já estava difícil, né, conseguir esse apoio já nessa primeira
nesse primeiro pedido de impeachment, imagina agora no segundo, e como você falou, na terça-feira podemos ter um outro pedido de impeachment derivado da CPI dos respiradores. Então a situação é muito grave, né? É muito grave para o governo, para o governador, para a vice, né? E a vice tentando que o seu caso seja julgado separadamente do governador. É uma forma de sobrevivência aí no cargo. Eu fico imaginando que tipo de conversa que se pode ter agora nesse momento, já que vão precisar de uma força de apoio redobrada na Assembleia. E espero também, né, que a Assembleia tenha serenidade, tenha tranquilidade para analisar todas as informações, as defesas, né? Agora as defesas já chegaram, já foram distribuídas ali na comissão, e começa a correr o prazo também da análise dessa defesa, né? O próprio deputado João Amin estava dizendo, o presidente da comissão, que até 15 de setembro ele quer que já tenha um parecer sobre a defesa do governador, da vice e do secretário Tasca, né? Então, são prazos que a gente tem que acompanhar e torcer para que a Assembleia tenha serenidade para, num momento tão difícil, para não criar uma estabilidade para Santa Catarina. Bom, daqui a pouco eu quero até a gente avançar na questão dos prazos, dessa comissão que já está aberta, mas eu quero insistir ainda com essa aprovação nova, e o Marco falou muito bem, a questão, essa acusação de agora é pelo conjunto da obra, ela engloba todas as questões, porque num primeiro momento, que quando a gente analisa a questão dessa equiparação dos procuradores do Estado, parece ser uma coisa, é uma coisa importante, há um processo ali a ser analisado, mas lembra muito o caso da presidente Dilma, que ela foi afastada, vamos e venhamos, por um crime menor, um crime das pedaladas fiscais, que infelizmente, quer a gente queira ou não, acaba sendo uma situação recorrente na administração pública. A Dilma pagou pelo conjunto da obra do Partido dos Trabalhadores naquele momento. Então a gente percebe que essa coisa dos procuradores, que está em andamento, é uma acusação pesada, está bem embasada, mas com esse novo processo de impeachment, junta tudo no mesmo caldeirão, ou seja, se acrescenta todas essas denúncias para as pessoas se darem conta, no meu ponto de vista, assim, ó, olha, mas também tem isso aqui, esse processo está rodando desse jeito, mas também tem essas questões de combate à pandemia, onde o Estado teve uma postura muito lamentável. Qual é o teu entendimento, Muricy? Eu entendo como um processo que fica na manga, né? Aqui ele era o primeiro processo, foi o primeiro que teve um aceite, né? É uma questão, como você disse, também muito séria, né? Mas esse segundo pedido, ele fica com uma carta na manga, se tiver algum problema com o primeiro, naquele movimento das pessoas que desejam, né, pelo impedimento do governador. Para a gente fazer uma comparação, o pedido do defensor Ralph, ele aponta 2 crimes de responsabilidade para o governador Moisés. E o pedido, esse segundo pedido que foi admitido agora na quinta-feira, ele cita 8 crimes de responsabilidade contra o governador Moisés. Então ele é mais amplo. E aí a gente inclui um fator ali da opinião pública que é muito importante nesse cenário do impeachment, porque ele tem a questão da crise política, mas também tem a perda daquele cordão umbilical com a população. Porque a questão dos procuradores, ela é difícil de tu explicar para um cidadão comum. Mas o cidadão comum, ele está lá, ele sabe qual é a questão dos respiradores, né? Cadê os 33 milhões? O governo desviou, é mais fácil de se explicar. É mais fácil de se explicar essa questão dos respiradores. Então, com esse processo aberto, eu acho que traz junto para a ideia da opinião pública de que o governador estava envolvido, e a questão do STJ abriu um inquérito, né, que também foi divulgado essa semana, também é muito importante nesse cenário, porque quando você faz esse pacote todo, você fala, não importa mais o que é a base jurídica, não importa mais, tem tanta coisa errada, que a principal coisa a se fazer agora é tirar o governador, né, você fala em 8 crimes, é bastante coisa, né, e mais 4, esse processo também inclui mais 4 para a vice Daniela Rainer. Então é um processo longo, extenso, que caminha paralelamente, mas fica ali como uma carta na manga para quando o legislativo querer acelerar esse novo processo para tirar o governador.
Marco, me parece assim que é uma pá de cal, lembrando, o município lembrou bem da manifestação do STJ, acolhendo aí as denúncias do Ministério Público Federal, que são denúncias consistentes, são denúncias pesadas, e parece então que é mais um movimento da Assembleia se antecipando ao que pode vir a acontecer na esfera jurídica. Lembrando que está acontecendo numa situação diferente, mas está acontecendo também um processo de impeachment no Rio de Janeiro, onde também o STJ está colocando o dedo, afastou o governador carioca, o governador Witzel. Então me parece que esse é mais uma pá de cal em cima de uma relação conturbada do governo Carlos Moisés com o parlamento e com a própria sociedade como um todo, lembrando da dificuldade que o governador teve de dialogar, não só com os parlamentares, mas com toda a comunidade de Santa Catarina. A gente já falou aqui em outras ocasiões, né, essa falta de capacidade do governador de dialogar com a sociedade catarinense e dialogar com todos os segmentos da sociedade, né? Preferiu priorizar aí as redes sociais quando ele estava falando só para os seus seguidores, né? E isso ele está pagando agora, né? Essa falta de comunicação. Tanto que eu não arrisco a dizer, ou então eu arrisco a dizer que muita gente, muito catarinense, não sabe nem o nome do governador em função disso, né? Dessa falta de visibilidade nas ações do governo, né? O que pode acontecer também em relação a esse segundo pedido de impeachment é aquele deputado que estava indeciso, achando que só o motivo, né, como você mesmo falou, já é grave, né, mas só o motivo da equiparação dos procuradores, pode ser que vários deputados não achavam isso suficiente como motivo para o impeachment, né? Agora, englobando outros possíveis delitos, né? Eu acho que aí sim, os deputados podem decidir pelo voto contra o governador, né? Você falou do governador do Rio de Janeiro, é engraçado, não sei se isso é coincidência ou não, né? São dois governadores eleitos pela política nova, né? Pela nova política, né? Não tinham experiência alguma na política, foram eleitos na onda do Bolsonaro. Então, é lamentável que a nova política não está conseguindo dar as suas respostas, as suas promessas, né, durante a campanha para a sociedade brasileira, infelizmente. Quando todo mundo achava que podia ter uma renovação em termos de pensamento, de atitudes, a coisa não está saindo muito bem como foi prometido na campanha, Alexandre. Essa é uma boa reflexão para todos nós, para nós eleitores, portanto, porque eles foram eleitos democraticamente, eram dois ilustres desconhecidos, e é importante que o eleitor também pese isso, até analise como é que vai ser esse processo aqui, analise como é que vai ser o processo no Rio de Janeiro, até para tirar suas conclusões, mas que ele pese isso na hora de escolher, porque às vezes a mudança por mudança, eu sempre digo, claro que mudança é importante desde o ponto de vista que você mude para melhor, né? Então isso, eu não estou nem dizendo que é pior ou não, mas a gente está vendo o que está acontecendo até agora aqui no Rio de Janeiro é uma sucessão de erros muito graves. E importante que no pedido da CPI dos respiradores, obviamente a vice-governadora ela não está arrolada nos fatos, né? Mas nesses dois que estão ali, ela está no centro dos fatos e pode ser afastada, porque isso gera um novo componente, né? Porque daí afasta os dois mandatários e gera um novo processo de correlação de forças, porque caso se defina pelo esse afastamento temporário no primeiro momento para se analisar essas denúncias, quem vai assumir é o presidente da Assembleia Legislativa, se gera uma nova dinâmica, né, com relação a isso. E nesse pedido de hoje, que foi lido o relatório foi muito duro com a vice-governadora também, né, Muricy? Foi. Eles entendem aquilo como um conjunto da obra, como a governadora também sendo parte integrante do governo e que deveria ter fiscalizado e estar junto, né, melhor dessas ações de governo. A Daniela parece que ela se perdeu um pouquinho nesse processo político,
porque ela tentou colar com o Bolsonaro, ela tenta colar com o Bolsonaro, o Moisés se afastou, e ela também não conseguiu se aproximar dos bolsonaristas da Assembleia. Então parece que ela se perdeu um pouco nesse processo, e o que poderia ser uma alternativa, né, como aconteceu em 2016 com o impeachment da ex-presidente Dilma, do vice assumir, né, de ter esse racha político com a pessoa que está chefe do executivo, agora não acontece, né? A princípio, a ideia é levar ela junto no processo do impedimento, o que de alguma forma também é um pouco irônico, porque os principais opositores hoje do governador Moisés são pessoas ligadas ao bolsonarismo, né? E o governador Moisés talvez só se salve com os partidos ditos de esquerda, né? Com os votos deles. Então é um pouco irônico, né? Porque ele talvez tenha o apoio do PDT, talvez do PT, ainda não há uma definição, mas outros partidos, como o próprio PSL dele, estão contra, né, nessa situação. Por outro lado, ele, né, não só o Moisés, mas a Daniela também subiram o tom nas críticas quando apresentaram as suas defesas para o primeiro pedido, né? Ali eles jogaram no ventilador algumas questões que estavam um pouco mais mansas, agora eles partiram para o ataque, subiram o tom contra o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, também contra essa articulação do processo de impeachment, só não usaram aquela palavra que começa com G, mas disseram ali que era uma tentativa de tomar o poder à força, né? Mais ou menos nesse sentido. E a última coisa que podia ter nesse nível de tensionamento que já está tendo e nessa fragilidade que se tem dentro do parlamento é esse tipo de fala. E Marco, eu quero te ouvir porque teve essa decisão recente aí do ministro do STF com relação a alterar o rito, né, do processo que está em andamento ali, com relação ao processo de impeachment. Então, agora já não basta mais, né, se você puder nos explicar, não basta mais os votos dos deputados para aquele afastamento temporário. Tem um outro momento, e aí esse momento que inclui, inclusive, os desembargadores. Aí é um elemento surpresa, né, onde que o governador pode trabalhar um pouco a questão para reverter o resultado, né? A gente não sabe como é que vai ser, acho que é por sorteio, né, a escolha dos desembargadores, né? Então, como diz aquela frase, né, futebol é uma caixinha de surpresa, a política também, né? E isso também abre uma possibilidade do governador trabalhar nessa hipótese, né? Agora, o que a gente tem que destacar também, até agora, é a competente atuação da defesa do governador, né, que vem conseguiu já algumas vitórias, algumas derrotas, mas, enfim, o Dr. Marcos Probst, eu conheço o doutor, é um excelente advogado e pela análise assim, de fora, a gente percebe um trabalho profissional da defesa do governador. Isso pode, de alguma forma, ter algumas cartas na manga, que a gente não sabe ainda, né, que isso é a defesa que guarda todas essas possíveis cartas na manga jurídicas, né, para embolar o processo da Assembleia. A decisão do próprio STF de mudar o rito já foi uma conquista da defesa, mas também há tempo, né? Aí a gente não sabe qual é a eficácia disso, né? Ganhar tempo para conquistar apoio. Como eu já disse, né? Agora com o segundo pedido, reunir forças agora para esse apoio se tornou muito mais difícil. Maravilha. Eu vou fazer um breve intervalo, daí a gente retoma ainda falando então dessa comissão que já está aberta, fazendo as relações com os outros pedidos, esse novo, para a gente continuar analisando esse tema tão importante aí que domina a pauta política e certamente vai dominar durante bastante tempo. Esse é o Edição Extra, nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do Edição Extra que analisa as pautas da semana na Assembleia Legislativa. No primeiro bloco falamos desse novo pedido de impeachment que foi aceito pela Assembleia e agora continuamos falando sobre esse processo de afastamento que está em curso. Vamos ouvir agora uma entrevista do deputado João Amin, ele que é o presidente dessa comissão que elabora esse processo que está nesse momento em curso. Foi cumprida uma etapa importante do processo,
a entrega das defesas do governador, da vice e do secretário de administração. Nós distribuiremos imediatamente aos demais membros da comissão as defesas. Também o ofício da OAB, que coloca um representante da ordem acompanhando os trabalhos dessa comissão especial. E, nesta primeira reunião, o relator apresentará o seu cronograma de trabalho, que deve-se terminar no dia 15 de setembro. Então, a gente espera com isso cumprir todas as etapas para que tanto a comissão quanto posteriormente o plenário possam avaliar todos os encaminhamentos, seja pela procedência ou não, desse pedido de impeachment. É isso, ouvimos a fala então do deputado estadual João Amin. Muricy, vamos ainda insistindo que a gente estava falando no último bloco, então com essa, no primeiro bloco, com essa mudança aí do rito determinado pelo STF, agora me parece assim que no plenário o governador não vai reverter a situação dele, ele não vai conseguir os votos necessários, basta ver a votação que foi pela abertura, pelo aceite da denúncia. Então, eu imagino que essa situação vai ser superada, como o deputado João Amin falou, a partir do dia 15 apresenta o relatório, vai para plenário. Aí se torna a dúvida com relação a essa comissão julgadora, que maioria simples, são 10 votos, com 6 votos, esse processo vai ser aceito, e aí o governador e a vice-governadora, nesse caso, são afastados. Então resta saber a cabeça dos magistrados, como o próprio Marco falou, que é sempre um ponto de interrogação, e também se vai se conseguir ter essa maioria do plenário, como se tem nessa comissão também. E aí vai depender apenas de um voto para que realmente o governador seja afastado. Sim, exatamente. A gente percebe que o Legislativo já formou uma maioria, né, para tirar o governador, mas com esse novo rito aprovado pelo STF, os deputados vão precisar de um apoio da Justiça para conseguir finalizar esse processo, né? A maioria simples é para catar a denúncia e a maioria de 2/3 é para o julgamento final. Então, no primeiro caso, se os 5 deputados votarem a favor, precisaria ainda de um voto de um desembargador. No outro caso, precisaria ainda de 2 votos de desembargadores. Então, acho que essa decisão do STF, ela vem para dar legalidade no processo, para garantir que daqui para frente o rito vai ser essas vão ser as regras, e o que estiver dentro desse jogo vai poder ser feito ou não. Os próximos passos a gente tenta adivinhar, imaginar como vão ser, de acordo com as vontades que tem no parlamento, no executivo. Ainda é um pouco difícil de prever, porque eu acho que tem muita água para rolar, né? A gente também entrou num período eleitoral e vai ter eleições de prefeitos no final do ano, e isso é um fator que a gente não pode desconsiderar. A gente está num momento de turbulência política importante, o enfrentamento à pandemia, a doença está se arrefecendo, então também tem uma decisão importante ali a ser tomada, abertura da economia, talvez uma retomada econômica mude também a cabeça de algumas pessoas. Então a gente vai vendo passo a passo, né, de acordo com o processo for andando, para ver onde vai terminar esse pedido de impeachment. Marco, você já citou um pouco, mas qual é a base, né, de apoio do governador Carlos Moisés? Porque talvez o PDT, né, tem 2 deputados do PSL, que é o Mocelin e o Alba. O Alba certamente vai pedir licença da Assembleia agora, porque ele vai concorrer à Prefeitura de Blumenau, ou seja, então eu não sei, talvez alguém do MDB, você chegou a falar do PT, mas eu acho que o PT também não vai se colocar contra um afastamento do governador. Como é que você avalia qual é a base de apoio do governador na Assembleia? Olha, acho que nem ele sabe, viu? Ele está trabalhando para ter uma, né? E, como o Muricy falou, né, vai ser irônico, né, o PT que é contra, né, esse tipo de impeachment, né, de afastamento, porque já tem histórico, né, da presidente Dilma, e ele está tentando se escorar no MDB, né, porque até agora o pessoal está fazendo jogo duro com ele, né. É evidente que tem uns que são mais contra, outros menos, nem tanto assim, entendeu? Então, é tudo jogo de bastidores, Alexandre. Eu acho que é meio chute falar quantos deputados o governador teria com apoio agora, nesse momento, sabe?
Se ele sabe, ele está guardando, deve ter um caderninho lá que está anotando e deve trabalhar muito bem, né? Agora, eu fico imaginando o que o governador pode... eu não quero usar a palavra errada para não ser interpretado errado. Não é troca, né? O que ele pode dar em troca, digamos assim, né? Tirar da cartola para oferecer para os partidos, é isso aí. Eu não queria falar o toma lá da cá, mas a política é isso, né? É o toma lá da cá. E apesar dele dizer que ele é da nova política, que ele não faz isso, né? Tanto que ele montou um secretariado que não tem representantes de partidos, né? Ele montou tecnicamente, conforme os ideais dele, né? Então, nesse momento, eu acho temerário falar em quantos deputados ele tem de apoio, né? Então, eu não sei se o Muricy tem esse cálculo ou não, mas eu não saberia dizer realmente qual é o apoio que o governador tem na Assembleia, Alexandre. Muricy, eu quero te ouvir, e aí você trouxe um elemento na sua última fala, que era a questão da eleição municipal. Ou seja, por exemplo, há uma dúvida sobre o MDB, mas isso também vai pesar na decisão, porque tem eleição municipal. Quem é que vai estar abraçado com o governador Carlos Moisés nessa eleição? Então também tem uma repercussão bacana, importante, porque as bases vão pressionar os partidos a se posicionarem de um lado ou de outro. É verdade, né? Eu acho que a decisão do governador Moisés em permanecer no PSL e levar um partido com a cara dele para frente, ela dá uma direção onde a gente imagina que o executivo estadual vai chegar. E as bases que ele estabeleceu, as parcerias que ele estabeleceu nas cidades, também mostram mais ou menos o que o governador pensa da política e o que ele quer na política. Por que eu falo isso? Porque lá no início de 2020, a gente teve uma reclamação muito grande dos partidos ditos tradicionais, aí, MDB, PSD, principalmente, por causa do assédio do governo às bases, para trazer prefeitos. Teve uma reclamação muito forte nesse sentido, inclusive a popularidade do secretário Douglas Borba caiu bastante por causa disso. Com o PSL saindo fora, né, recuando, e deixando a disputa das prefeituras preferencialmente para esses partidos, eu acredito que isso possa ser um movimento importante também para o PSL sair de cena e perder esse atrito nos municípios. Mas, falando sobre apoio, o que eu tenho ouvido falar dos deputados, conversei com alguns líderes essa semana passada, é que muitos deles estão tentando articular a votação, fechar a questão dentro do partido. O MDB já sinalizou nesse sentido, o PT já sinalizou nesse sentido, o PP também tenta construir alguma coisa nesse sentido. Isso nos sinaliza uma coisa, que eles tentam se descolar da causa governista e também tentam se descolar da causa oposicionista. Então, seria mais ou menos como a força do legislativo, empoderar a bancada, empoderar os deputados que compõem aquele partido, para que eles vão decidir algo que seja melhor para o partido. Que eles não querem se comprometer com o governo, porque compor um futuro governo pós-Moisés também pode ser uma coisa complicada, de estigma para esses partidos, mas também não querem estar junto e ser acusados de governistas. Eu acho que esse é um cálculo que está na cabeça dos deputados nesse momento, e é isso principalmente que dificulta nossas contas aqui. A última vez que eu fiz algumas contas, eu imaginei que podia chegar a 12 deputados, mais ou menos, de apoio ao governador Moisés, mas é uma chance de erro gigante ainda. Marco, numa determinada fala no primeiro bloco, você falou ainda dessa instabilidade que pode gerar no Estado, né, um afastamento de um governador. Eu queria a tua avaliação em que ponto isso pode ser decisivo para a tomada de decisão dos deputados e depois daquela comissão julgadora mista, que tem desembargadores também. Como você bem falou, dessa retomada, a pandemia está baixando os números, o Estado está começando a levantar a cabeça. Se tem algum movimento de pressão da sociedade para que isso talvez não pudesse acontecer, ou, por outro lado, a falta de diálogo também do governador Carlos Moisés com as lideranças empresariais, de associações patronais, também não pode custar caro para faltar esse apoio popular, porque eu imagino que um processo de impeachment é ruim para qualquer para qualquer estado, ninguém fica feliz com isso, e é uma ré e tanto, porque até se definir, vai se ter uma transição e até se definir, tem muito tempo para um estado que precisa essa retomada.
Olha, o que a gente está vendo aí é que o governador ele não tem um exército do lado dele, né? Não tem apoiadores do lado dele, né? A gente não vê nenhuma entidade empresarial se manifestando a favor, né? Talvez nem contra também, mas ninguém se manifestando a favor. A gente não vê a população, a sociedade se manifestar em favor. Ao contrário, né? Já que a gente gosta de comparar com o processo da presidente Dilma, né? De que ela tinha toda uma militância do PT por trás dela, né? Dando suporte, dando apoio. E o governador não tem isso, né? Então, o que eu fico, assim, que a gente fica preocupado é a instabilidade de Santa Catarina, porque a gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma pandemia, né? No enfrentamento da Covid-19, que é uma das piores crises que o Brasil e o mundo já tiveram. Então, o governo que já está sendo acusado, né, de uma má gestão desse enfrentamento, né, lá no comecinho, em março, abril ali, e até que tentou chamar para si a responsabilidade, né? Depois ele largou de mão a responsabilidade passou para os municípios, né? Então a gente não pode esquecer que a gente tem uma pandemia para administrar, né? Nós não podemos esquecer também que nós tivemos aí um PIB horroroso, uma queda, e que o Brasil voltou 10 anos, né, na economia lá de 10 anos, e nós temos um terreno, nós temos aí um percurso para recuperação, né, que vai ser lento e gradual. Então, a gente sabe que a sociedade catarinense, a gente sabe que o empresariado tem esse poder de recuperação para sair da crise, né? Mas se não tem uma crise política, facilita essa retomada. Isso sem falar que no ano que vem, né, como vai ter eleição esse ano que vem é o primeiro ano de mandato de novos gestores municipais, né? E a gente vai precisar que essa retomada seja muito forte nos municípios, né? Então, olha só que grandes desafios para quem, se caso se concretize, né, o afastamento do governador e da vice, né? Olha que desafio tem essa nova liderança vai ter para enfrentar, entendeu? Então, tem que ter um tipo de um pacto aí, e eu não sei se já está sendo costurado ou não, até porque o Muricy não quis dizer a palavra golpe, né? Porque as pessoas podem ser chamadas de golpistas. O Temer, né? O Temer ele foi chamado de golpista porque ele já sabia que ia acontecer, ele já estava tramando, já estava vendo como é que ia ser o governo dele, né? Então, são muitos ingredientes em jogo, Alexandre. E Santa Catarina está no meio disso tudo, né? Gente perdendo emprego, empresas fechando, enfim, nós estamos numa situação muito difícil para estar cortejando aí um clima de instabilidade política. Mas infelizmente, claro que a comparação com o Temer, mas infelizmente a Câmara do Governador já vem sendo trabalhada por interesses, mas também por muitos erros, né, do próprio governador. Muricy, eu queria a sua avaliação se vai ter algum movimento da sociedade, se você percebe espaço para isso. Lembrando que esse processo de impeachment que foi aceito nessa quinta-feira é de representantes de entidades, é de profissionais liberais, é de advogados. Ou seja, o processo de impeachment genuinamente político, que é o da CPI, ele ainda não entrou. Então a gente está falando de um defensor público que também tem seus interesses, obviamente, mas esse novo das entidades, lideranças, e ainda tem um terceiro na fila. Você acha que há espaço para essa manifestação? E aí, falando também a questão dos prefeitos, eu acho que dá para contar nos dedos de uma mão quantos prefeitos vão ter alguma ligação com o governador Carlos Moisés. No Vale do Itajaí, a região que eu trabalho, eu não conheço prefeito algum que bata no peito e diga assim, não, eu estou do lado do Moisés. É uma situação bem complexa, né? O governo acabou se colocando numa situação bem complexa. Nessa questão das lideranças empresariais, as primeiras movimentações elas mostravam o seguinte: uma crise política pode gerar uma crise econômica, a gente não quer uma crise econômica, porque a gente já está numa situação complicada,
mas a gente quer que esse processo se resolva da maneira mais rápida possível. Mas isso não dizia nem para sim, nem para não. Eles, olha, se quiser empichar, poderia dar esse entendimento, se quisesse, né, então que se faça rápido. Só que o governo, claro, o governo vai resistir. O governo vai entrar na justiça, o governo vai tentar voto, vai tentar atrasar o processo, vai tentar colocar a pecha naqueles que estão tentando tirar de golpistas. Então a gente está passando, né, a gente já está dentro desse processo em que o governo do Estado hoje pensa mais em se defender do que em políticas públicas para Santa Catarina. A gente não tem uma régua das ruas para saber como as pessoas estão pensando nas regiões do estado, porque por causa da pandemia a gente não pode se manifestar, não pode ter aglomeração. Então isso não dá um termômetro de como a coisa está na opinião pública. Sinceramente, não sei se isso tivesse num outro cenário, que as pessoas pudessem ir para a rua protestar, né, pudessem fazer manifestação, como seria a reação das pessoas em cima disso? Porque Santa Catarina é um estado que teve uma recuperação econômica importante, né, porque tem bases sólidas na sua economia, o agronegócio teve um desempenho muito bom, então a situação econômica ela não é ruim, o que seria um ingrediente importante para o impeachment. Sinceramente, eu não sei como estaria o pensamento do catarinense. Existe uma rejeição ao Moisés, que é grande, nas últimas pesquisas de opinião que a gente teve, mas não sei se as pessoas estariam dispostas a ir para a rua para pedir para ele sair. Não, maravilha. Então eu vou encerrar esse assunto de impeachment, que rendeu 2 blocos para nós, vou fazer um breve intervalo. No terceiro e último bloco, vamos analisar a reunião dos deputados com o secretário de Educação para discutir esses protocolos de retomada, que aí também gera um outro impasse aí, também entre parlamento e até o parlamento, a divisão do parlamento mostra a divisão de opiniões sobre essa questão tão delicada que é a retomada das aulas presenciais em Santa Catarina e em qualquer lugar do país. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta, esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra. Nos 2 primeiros blocos analisamos aí primeiro o novo pedido de impeachment e também o processo que já está em andamento na Alesc. Nesse terceiro e último bloco vamos analisar aí a possibilidade de retomada das atividades das aulas presenciais em Santa Catarina. Nessa semana os deputados se reuniram com o secretário estadual de Educação, Natalino Gioni, para discutir os protocolos. Senhores, o secretário deixou muito claro que aquela data ainda de 12 de outubro é a data limite para poder pensar em voltar. Ou seja, quando a gente começa a discutir isso, parece que é para amanhã. Não, 12 de outubro ali ainda é uma data emblemática. E ele também sinalizou que se essa retomada acontecer, é uma retomada gradativa, e aí entra numa outra coisa que não há um consenso sobre essa retomada na própria Assembleia Legislativa, que mostra também a realidade que a sociedade também vive. Há muita dúvida sobre isso. O que vocês podem nos dizer aí sobre essa reunião e o que vocês conseguem vislumbrar sobre esse assunto? Sabe, Alexandre, Marcão, essa é uma situação muito complicada porque a gente tem diferentes níveis de aulas, né? A gente está falando de pessoas que estão no ensino médio, que talvez estejam já se preparando para o vestibular, a gente está falando de pessoas que estão no ensino superior e de educação infantil, educação fundamental. E todas essas faixas, elas são muito diferentes entre si e demandam protocolos diferentes. Então, a situação da educação ela é bem complexa e ela deve voltar gradativamente em algumas, né, em algumas aulas primeiro, né? Algumas pessoas devem voltar primeiro. A gente teve a retomada das aulas aqui da UFSC, que não está no escopo do governo do estado, mas já voltando no sistema online, tentando fazer esse retorno. O secretário disse que o terceiro ano do ensino médio deve voltar primeiro por causa dessa questão do vestibular, que é bem importante, mas a gente também tem a demanda das creches, das pessoas que precisam de educação infantil e não deixar as crianças em casa para poder trabalhar. Eu acho que o mais difícil nessa questão da educação é achar uma margem, uma régua que atenda a todos, né? Então não dá para a gente discutir as voltas às aulas de uma maneira geral. 13 de outubro vai voltar tudo. Não, vou voltar em partes, cada um com regramento e cada um com um determinado objetivo. Não adianta voltar por voltar, né? O retorno de aula presencial é um desafio no mundo todo, né? Não é só de Santa Catarina, porque não é simplesmente voltar para a escola, né?
o governo fez as diretrizes para essa volta da aula presencial, são diretrizes sanitárias, pedagógicas, gestão de pessoas, transporte escolar, alimentação escolar. Quer dizer, não é simplesmente os alunos voltarem para a escola, existe toda uma estrutura que precisa ser cuidada. Inclusive, agora, dia 9 de setembro, na semana que vem, a Secretaria começa a capacitação de professores e de funcionários das escolas para tentar esse possível retorno das aulas. Então, por exemplo, não dá para você alimentação, não dá para todo mundo se alimentar no mesmo horário, vai ter que fazer escalonado. As escolas precisam estar equipadas. Por exemplo, a diretriz sanitária diz que tem que medir a temperatura dos estudantes. Então, as escolas precisam ter termômetros. Os professores, os funcionários das escolas precisam ter equipamentos, aquela proteção, máscara, tem que ter álcool. Então, tem toda uma série de regramento aí que precisa ser observada. Então, por exemplo, transporte escolar, não dá para ser como era antes, e aí eu fico imaginando o transporte escolar lá no interior de Santa Catarina, que vai pegando as crianças pelo caminho. A gente sabe muito bem que isso acontece, Alexandre, em Muricy, e vai socando criança lá dentro do ônibus, ou da van, enfim. Então, é uma situação bem complicada, A Assembleia faz bem discutir esse assunto, porque precisa tomar muito cuidado. Isso sem falar que boa parte dos professores, já tem uma certa idade, muitos já estão no final de carreira, e são grupos de risco, Então, a gente tem que pensar também na saúde do profissional, E a grande preocupação das autoridades é aquela criança que vai para a escola, se contamina e volta para casa e contamina um avô, uma avó, um pai, uma mãe, assim, do grupo de risco, Então, essa questão é muito difícil de ser resolvida. Mesmo que volte no dia 12 de outubro, assim, a gente, como já foi estudante, a gente sabe que é praticamente um ano perdido, gente? Vamos combinar, Infelizmente, é um ano letivo que não dá para fazer muita coisa, mesmo começando em outubro. Vão faltar aí 2 meses e meio. 2 meses. Não dá para fazer quase nada, Aí vai ser aquela recuperação matada, e só para passar aluno de ano, infelizmente, é um ano perdido, na minha visão. E lembrando assim que o governo tenta fazer o regramento, mede a régua, na educação pública, a educação que ele oferece, que as prefeituras oferecem, mas aí quem tem que entrar nessa régua são as escolas particulares, que aí sofrem prejuízos financeiros muito, muito graves, Agora, por outro lado, o governo também, não adianta ele liberar a escola, porque as escolas, provavelmente, boa parte dessas escolas, talvez estivessem bem preparadas para receber os alunos. Mas não pode tu largares elas, porque tu também tem a questão dos estudantes da rede pública. Então, não é uma nuance tão fácil de você conseguir equacionar, porque... E aí, por outro lado, e aí a gente vê muitos deputados defendendo essas bandeiras da retomada antecipada, inclusive antes do dia 12, pela questão econômica, porque as escolas estão pressionando os parlamentares, estão pressionando as lideranças para esse retorno, porque há também um prejuízo enorme nesse setor, Muricy? É verdade, a escola particular ela é uma empresa, E a gente sabe que as empresas tiveram dificuldades muito grandes durante a pandemia, principalmente por oferta de crédito, para capital de giro, para as pessoas. Então, esse era um problema que ele podia ser resolvido de outra maneira. Se você não pode aglomerar as pessoas e a educação pública vai parar, então você pode socorrer as escolas particulares com um bom programa de crédito, tirando imposto de alguma maneira, se trazendo essas pessoas para discutir, para ver como é que a escola pode se manter nesse período, porque assim, o comércio ficou parado 26 dias e as escolas, as aulas estão paradas 150 dias. Então a gente está falando aí de uma retomada que é econômica para uns e para outros não. A gente pode discutir também uma questão de prioridade, do que vem primeiro, o que é mais importante para o país,
nesse cenário, né, acho que a educação ela ficou um pouco de lado nessa discussão, como se não fosse importante, como se não fosse essencial para a retomada econômica, né, para a formação de pessoas, qualificação de pessoas. E a gente está falando também sobre uma volta do dia 13 de outubro, que o atual decreto vai até o dia 12, né, suspende as aulas até dia 12 de outubro. O secretário disse que ele gostaria que as aulas voltassem somente quando todas as regiões do estado estivessem com um nível moderado de risco para a Covid-19. E a gente teve essa semana a atualização do mapa de risco, em que a gente ainda tem 5 regiões em risco gravíssimo e todas as outras são em risco grave. Não tem nenhuma em risco alto e nenhuma em risco moderado. Então, a situação da doença ainda está complicada. Eu imagino que esse decreto ele vai ter uma nova prorrogação, além de 12 de outubro, porque a gente teve um agosto agora, foi o mês que mais morreu gente de todos na pandemia. Morreram mais de 1.000 pessoas em Santa Catarina. Então, a doença ainda tá aí, ela está diminuindo, a gente já tem indícios disso, mas ela ainda está presente e causa muita preocupação. E a gente também vai perceber, ou não, tomara que não, os reflexos dessa retomada de várias atividades. A gente vê aí flexibilização em várias áreas que podem, tomara que não, mas podem impactar novamente nos números, porque Santa Catarina teve há muito pouco tempo números muito preocupantes que nos colocaram, inclusive, com um estado com maior número de mortes, com maior número de casos infectados num determinado momento. Então, torcer para que isso não aconteça, mas é um jogo muito difícil de conseguir entender nesse momento, né, Marco? É bem difícil, viu? É só para citar um caso, né, fazer um comparativo aqui. Wuhan, né, que foi aquela cidade chinesa que foi o epicentro mundial da Covid-19, desde o ano passado, né? Agora, em agosto, voltaram às aulas presenciais. Você vê o tempo que eles levaram para retomar a escola presencial, né? Claro, foi feito todo um trabalho, né? A China fez todo um trabalho de lição de casa aí, mas só agora em agosto que voltaram as crianças para a sala de aula. Então, esse é um desafio mundial, né? E Santa Catarina, mais uma vez, a escola pública, ela está, vamos dizer assim, eu vejo com uma certa desvantagem, né? Porque, pegando aí as universidades públicas e privadas, né? A gente sabe que tem as escolas privadas, os cursos não pararam. Elas estão online, em relação à UFSC, por exemplo, eu tenho um filho que faz graduação na universidade, e eles não tiveram nada até agora. Agora que voltou essa semana, essa tentativa de um ensino à distância, né? Evidentemente que dentro do conceito da UFSC, né, que atender todo mundo, né? Os alunos que não tinham condição de computador e de internet receberam um auxílio para isso, mas, de qualquer forma, eu vejo que a escola pública está em desvantagem, né, nesse caso das universidades, né? Porque a escola privada, com seus motivos, né, seus motivos até empresariais, porque nós estamos falando de milhares de empregos também de professores, né, e de funcionários de escolas particulares, mas eu conheço gente que o curso, a vida não digo que está normal, porque está à distância o ensino, né? Mas não parou, né? A mesma coisa pode acontecer com as escolas do ensino médio, do ensino fundamental. Aí eu pergunto, né? Os pais que estão nos vendo agora, os avós, vocês teriam coragem de mandar os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos para a escola nesse momento? Né? Eu posso responder? Pode. Eu tenho 2 filhos pequenos de idade escolar, né? Eu já estamos há 5 meses em casa, já está todo mundo enlouquecido, não pode mais se ver, mas realmente eu não me sentiria à vontade de mandar nesse momento. Claro, nós estamos falando de 12 de outubro, que pode ser 15 de outubro, que pode ser 20 de outubro, né? Inclusive a educação infantil, o secretário já disse que vai ser a última atividade a ser retomada.
Portanto, assim, lá a gente pode mudar a opinião, mas se me perguntar hoje como pai, eu digo, não, eu não ficaria tranquilo com isso, apesar de todo o transtorno que está acontecendo. Senhores, infelizmente nosso tempo está esgotando. Eu quero agradecer do fundo do coração a participação de vocês. Eu acho que vocês enriqueceram muito o debate. Muricy, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade aqui com a gente na TVAL. Eu que agradeço, Alexandre, Marcão, sempre um prazer participar do programa. Foi um programa especial. Maravilha. Marcão, mais uma vez, obrigado aí pela tua contribuição. Aí tu que és uma lenda aí no jornalismo de Santa Catarina. Lenda é ruim, o pessoal te tira para velho, né? Não dá para dizer isso, né? Uma lenda, como diz o outro, né? Obrigado pelo convite, Alexandre. É um prazer também falar com o nosso colega Muricy, que é uma pessoa também super preparada para o debate, né? E parabenizar aí a TVAL de um programa que está tendo uma longevidade bacana, né? Eu participei desde o comecinho e muito bem. Vamos em frente, moçada. Vida longa para Edição Extra. Senhores, obrigado pela participação e a você que nos acompanhou até agora também, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima.